Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o meu top 5 melhores casas de apostas para você trabalhar em 2025. Você que é apostador recreativo, que está aqui para se divertir, para ter uma experiência aí de diversão numa casa de apostas, você que quer ter a experiência aí de tentar tirar um dinheirinho das casas de apostas, eu vou trazer para vocês aqui qual o meu top 5, qual as melhores 5 casas de apostas que a gente tem a partir da regulamentação do mercado nesse ano de 2025. Eu fiz alguns reviews de algumas casas de apostas já aqui no canal, trazendo prós e contras de cada uma delas, só que agora a gente tem um novo cenário. A partir de janeiro de 2025, as casas de apostas foram regulamentadas e a gente tem um novo sistema aí que o governo federal impôs sobre as casas de apostas. A gente vai falar um pouco sobre isso, como que isso afeta na vida do apostador e como que as casas de apostas se adequaram, né? Algumas delas se adequaram muito melhor do que outras no sentido de regulamentação e de oferecer uma experiência de usuário cada vez melhor aí para os seus clientes e se adaptar ao mercado brasileiro. Então eu vou trazer aqui o meu top 5 de várias casas que eu testei aqui para montar essa lista, tá? Então eu trouxe aqui só casas que eu já testei, que eu já tive uma experiência, que eu já fiz depósito, que eu já fiz saque, e eu posso falar para vocês aí quais são as melhores a nível de estrutura, a nível de layout, a nível de suporte. Todos esses fatores vão estar na minha análise aqui, então vem comigo que eu vou contar para vocês. Antes disso, queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva aqui no canal, deixa aquele joinha para fazer com que o vídeo chegue no número cada vez maior de pessoas e, é claro, comenta aqui nos comentários o que você acha dessa minha lista de top 5, se você já tem conta nessas casas, se você pretende criar conta em alguma delas ainda e qual foi a sua experiência com essas casas de apostas. Vamos lá? Então eu vou aqui para outra tela para a gente já começar a comentar sobre elas. Temos aqui a primeira casa de apostas, na verdade a quinta casa no meu top 5, tá? Que ocupa o quinto lugar aqui. Vai surpreender muita gente, tá? Essa aqui é a EstrelaBet. Quando você cria uma conta na EstrelaBet, você faz toda aquela verificação ali que é necessária de reconhecimento facial, né, de biometria, assim como o envio dos seus documentos. Isso é o padrão, todas as casas de apostas regulamentadas estão solicitando essas informações. Então, se você for criar uma conta numa casa de aposta que não pede foto do seu documento, que não pede uma selfie sua para fazer o seu primeiro cadastro, que não pede informações da sua conta bancária, fuja, porque provavelmente essa é uma casa que está irregular. Todas as casas regulamentadas, elas precisam dessas informações. Essa é uma exigência do governo, tá? Então, a EstrelaBet não é diferente, ela vai te pedir essas informações. Quando você entrar no site, você vai cair nessa aba inicial aqui, tá? Que é uma aba onde estão os jogos de cassino. A EstrelaBet é uma casa que está trabalhando muito essa questão dos cassinos. Então você que é apostador, que você está entrando, criando sua conta numa casa para realizar apostas esportivas, você tem que ficar muito ligado, porque a grande maioria das casas de apostas, sejam elas de boa qualidade ou não, elas vão querer te vender os jogos de cassino, tá? Então fuja dessa armadilha aí que muitas casas de apostas vão utilizar essa estratégia para que você caia na aba de cassinos. Então, rolando lá para baixo no site, você vai ter a aba Esportes. Clicando aqui, aí sim, você vai cair numa aba que é dedicada ao mercado de apostas esportivas. Vocês podem ver aqui, é um site que, apesar da visibilidade dele não ser muito boa, tá? A gente tem um layout assim um pouco mais escuro, um pouco mais poluído, digamos assim, mas as informações estão todas aqui presentes, tá? A gente tem aqui o histórico das nossas apostas, se a gente clicar aqui em cima, tá? Tem aqui todas as competições aqui do lado que estão disponíveis para você realizar apostas. E tem, é claro, os jogos em destaque vão estar aqui em cima, tá? Eu vou clicar aqui em Argentina e Brasil, o jogo que vai acontecer no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então a gente tem aqui
várias odds aumentadas aqui para você aproveitar dentro desse mesmo jogo, tá? Então, um dos grandes pontos positivos da Estrela Bet aqui na minha visão são essas odds turbinadas aqui que você pode utilizar para fazer suas apostas. Em geral, os preços oferecidos pela Estrela Bet são preços competitivos, então a gente vai olhar depois outros sites aqui com odds que vão estar muito parecidas, às vezes piores do que a Estrela Bet, tá? Tem a dinâmica aqui dessa barrinha para você apostar no mercado de over e under goals aqui, tá? Então, ao invés de ter uma lista, eles têm essa barrinha aqui que você pode utilizar. Essa barrinha ela é formatável, tu pode mexer na formatação dela aqui ou deixar a lista mesmo, como a maioria dos sites apresentam, tá? Então você tem as duas possibilidades para você colocar aqui o mercado de gols, certo? Tem aqui primeira equipe a marcar gol, ambas marcam. A gente tem handicaps asiáticos aqui também, uma lista variada de handicaps onde a gente pode ter acesso a todas as linhas disponíveis aqui, tá? Desde o menos 2,5 até o mais 1, então a gente tem aqui 5 linhas para cima e 5 linhas para baixo dentro dos handicaps asiáticos, então uma variedade grande aqui que o apostador pode explorar se você aposta de maneira não tão recreativa, né? Se o seu estilo de aposta é um estilo de aposta um pouco mais profissional, você vai encontrar aqui a possibilidade de operar mercados asiáticos aqui que as casas recreativas geralmente não oferecem, tá? Então a Estrela Bet conta ponto aqui por oferecer essa diversidade de mercados, principalmente no que diz respeito aos mercados asiáticos, tá? E a Estrela Bet também tem algo que para mim, como apostador brasileiro, tá? A gente tem bastante um crescimento muito grande, tá? Em mercados de escanteios, por exemplo, o brasileiro gosta muito de aproveitar escanteios, gosta muito de apostar em apostas de jogadores para marcar, para tomar cartão, para chutar gol, né? Então todos esses especiais aqui de jogadores a gente tem aqui, a Estrela Bet também nos oferece, certo? A gente tem aqui o mercado de criar aposta, então para mim, uma casa não pode estar no top 5 das melhores casas de apostas se ela não tiver essa função de criar aposta. E o criar aposta aqui na Estrela Bet é muito completo, tá? A gente vê aqui que tem uma penca de mercados aqui que você pode explorar para criar as suas apostas. Então, você tem a possibilidade de criar o seu combo de apostas aí, inclusive com pagamento antecipado, ou seja, se você apostar no vencedor de um confronto e ele abrir 2-0 até o final do primeiro tempo, né, abrir 2 gols de vantagem até o final do primeiro tempo, você já recebe antecipadamente o pagamento dessa sua entrada, tá? Então é algo muito interessante aí, que antes era uma exclusividade da Bet365 e agora a gente tem aí várias outras casas oferecendo essa possibilidade, tá? O suporte da Estrela Bet é muito bom, o suporte é 100% brasileiro, então você vai falar no chat com pessoas do seu país, não vai ter dificuldade com o idioma. A gente sabe que muitas casas de apostas aí têm suporte somente em outro idioma, ou é traduzido, ou é um robô que fala. Aqui na Estrela Bet você tem a possibilidade de conversar com pessoas de verdade. Isso facilita muito na hora de resolver algum problema aí em relação a um depósito que não funcionou, a um saque que não funcionou. E falando na questão de depósitos e saques, a Estrela Bet trabalha com Pix para depósito e para saque, então é muito rápido, não dá problema. Os limites eles são ajustáveis, tá? Se não me engano, o limite para público brasileiro é a cada depósito até R$10.000, então você pode depositar valores mais altos aí. Se você for um apostador que trabalha com stakes altas, a Estrela Bet tem essa possibilidade aí também. Então, para mim, achei um site muito completo, tá? O saque cai na hora, desde que você se lembre sempre de utilizar a conta com o titular da conta, a chave Pix do titular da conta deve ser o CPF do titular da conta, certo? É muito importante lembrar isso, porque às vezes a galera usa uma conta de um terceiro para fazer um depósito ou coisa assim, não vai funcionar, tá?
O site já bloqueia esse tipo de depósito. Então, para não ter dor de cabeça, utilize sempre uma conta bancária no seu nome, de preferência com a chave Pix, sendo o seu CPF, beleza? Aí não tem problema nenhum de verificação e vai ser muito rápido, tá? Vai ser muito rápido para depositar e para sacar, ok? No quarto lugar da nossa lista, a quarta casa mais que eu considero assim mais interessante no mercado hoje, tá? É a Stake.com, tá? Se vocês, aliás, era Stake.com, agora ela virou Stake.bet.br. Já fiz um review sobre essa casa de apostas aqui. Para mim, um diferencial que eles tinham era justamente a possibilidade de você operar com diversas moedas diferentes. Você poderia ter dentro da mesma conta no site uma carteira em dólar, em libra, em euro, em real, em bitcoin, em qualquer criptomoeda. Então, eles restringiram isso devido a uma questão de legislação, tá? O mercado brasileiro não permite mais que as casas de apostas ofereçam essa funcionalidade. Então, você só consegue utilizar a stake em moeda brasileira, moeda real brasileiro. Então, uma das principais qualidades aqui, uma das principais características aqui que essa casa tinha justamente era a possibilidade de você ter uma carteira com múltiplas moedas. Hoje já não é mais possível. Então, para mim, nesse sentido, a casa perdeu um pouco em relação ao que era antigamente, mas é uma questão de legislação. Eles não podem fazer isso no Brasil, senão a casa não seria autorizada a funcionar, perfeito? O que a gente tem de interessante no site da Stake, tá? A gente tem mercados muito bons aqui, muito completos. As odds da Stake geralmente são melhores do que a concorrência. Se a gente for pegar aqui, ó, por exemplo, tem promoções para todos os grandes eventos. Aqui tem uma promoção para o Jogo do Brasil, tá? Eu não vou entrar em detalhes na promoção aqui porque são muitos. Você pode ver esse vídeo aqui depois de passado muito tempo, certo? Então é interessante que a gente veja as funcionalidades aqui sem se apegar numa promoção específica, tá? Mas o que eu quero mostrar com isso aqui é o seguinte: o site ele promove promoções para os jogos, para os grandes eventos esportivos com muita recorrência e oferece odds turbinadas, oferece apostas de combo que você pode realizar também, oferece a possibilidade aí de você pegar algumas apostas prontas já, e também tem o ganho antecipado, aqui a gente pode ver, assim como no caso da Estrela Bet, eles também oferecem o pagamento antecipado aqui, caso o time abra 2 gols de vantagem no primeiro tempo, o site já paga ao intervalo, já paga a aposta se você apostar no vencedor da partida, tá? Também tem todos os mercados aqui de artilharia, quem vai marcar gol primeiro, quem vai marcar a qualquer momento, para marcar a qualquer momento, para marcar o primeiro gol, cartões, chutes a gol, chutes que podem ser fora do gol, inclusive, chutes no gol. Então a gente tem aqui uma diferenciação entre as estatísticas, né? Você pode apostar em chutes como um todo ou chutes apenas no gol para cada jogador, tá? Então ele oferece aqui uma vasta gama de apostas para jogadores aqui, eu acho isso muito interessante. Jogador para chutar no gol, jogador para tomar cartão, jogador para marcar gol, jogador para dar assistência, né? Cartões mais escanteios, né? Então aqui a gente tem a possibilidade de ter o race de escanteios que a gente chama, né? De uma equipe ter mais escanteios que a outra, total de escanteios de cada equipe. Tem uma variedade muito grande aqui de mercados que os brasileiros gostam muito. Aqui eles chamam de construtor de apostas, né? O que a gente chama de criar aposta. Tem o nome aqui na Stake de construtor de apostas, mas é exatamente a mesma coisa. Oferece também uma gama muito grande de mercados para você fazer a sua aposta personalizada. Então, é um site que tem, como eu falei para vocês, bons preços sendo praticados. Fazendo um comparativo desse jogo Brasil e Argentina, tá?
Argentina 2,38, empate 2,95, Brasil 3,60 na stake. E na Estrela Bet, 1,88 para a Argentina, 5,55 para o empate, 2,45 para o Brasil. Então vocês vejam que tem uma diferença grande de preço no Match Odds dos dois sites, tá? Então se você quiser trabalhar especificamente esse tipo de mercado aqui, vale muito a pena ter conta em mais de um site para você poder fazer esse comparativo e poder explorar as melhores odds aqui de cada um deles, ok? Tem várias modalidades esportivas também. Se a gente entrar aqui na aba de esportes, vocês vão ver que existem muitas modalidades esportivas. Já tem odds aqui para a primeira rodada do Brasileirão, inclusive Série A e Série B e Série C também. Então a gente tem aqui os campeonatos nacionais aqui sendo muito valorizados aqui, né? E a gente tem uma lista grande aqui de modalidades esportivas que você pode apostar dentro do site da Stake. Então uma variedade muito grande mesmo de mercados aqui. Perfeito? Quanto ao suporte da Stake, melhorou muito também. Eles têm explorado muito a parte de comunicação com o público brasileiro. Estão patrocinando eles são patrocinadores master do UFC e também da camisa do Juventude, né? Estão presentes também em alguns programas esportivos. Alguns influenciadores também têm a Stake aí como marca principal de patrocinador. Então é um time que vem investindo também bastante no marketing no cenário brasileiro e tá numa crescente, tá melhorando muito a questão do suporte, depósito e saque também via Pix, muito rápido para sacar e para depositar também. Então, aí não perde nada para as outras. Para mim aqui, ela é uma empresa um pouco mais confiável que a Estrela Bet. Não quer dizer que a Estrela Bet não seja confiável, mas a nível de confiabilidade e de experiência de usuário, eu acho a Stake um pouco melhor, beleza? Então esse aqui é o nosso quarto colocado no top 5. O terceiro colocado é esse aqui, Bet365. Para quem já conhece o site, sabe que na maioria das listas de top 5, aí de top 10 talvez, a Bet365 estaria na primeira ou na segunda colocação, aí, disputando lugar na primeira ou na segunda colocação. Quem já conhece esse site aqui, muitos de vocês já devem ter conta na Bet365, a gente teve uma dor de cabeça muito grande aqui na migração das contas depois que foi regulamentado o mercado brasileiro, né? A gente teve foi bem difícil assim trazer a nossa conta para o novo domínio .bet.br. Várias contas deram problema, eu mesmo tive que recriar a minha conta, né? Eu tinha um histórico longo aqui nessa conta que eu utilizava na Bet365, e uma coisa que está acontecendo na Bet365 é o seguinte: eles continuam tendo excelentes mercados, eles continuam tendo a maior variedade de mercados se a gente conseguir, se a gente comparar com as outras casas de apostas, a Bet365 é a que oferece mais opções para você criar aposta, para você trabalhar mercados asiáticos, para você trabalhar mercados alternativos aí de cartões, de escanteios, de artilheiro, de gols, de estatística de jogador, né? Ela é a mais completa que a gente tem no mercado hoje. O problema é que é o seguinte: as odds da Bet365 começaram a ficar piores em relação a outras casas de apostas no mercado, e também a gente teve a questão aí da limitação, que aumentou muito na Bet365. Então, se você for lucrativo nessa casa de aposta, não precisa nem ser muito lucrativo, né? Se você for um pouco lucrativo, ela já vai limitar a sua conta, já vai limitar o número de apostas que você pode fazer, os valores, enfim. Então, fica muito complicado a Bet365 por causa disso. Mesmo assim, não tem como não indicar ela, porque a melhor experiência de usuário ainda no mercado, é a líder de mercado ainda em número de acessos, em número de usuários que a gente tem todo dia. A Bet365
tem novos usuários. Se você está chegando no mercado das apostas agora, inclusive, é fundamental que você tenha uma conta na Bet365, porque ela é referência em criação de odds, tá? Então, ela vai lançar odds para campeonatos que grande parte das casas de apostas não vai nem sequer disponibilizar mercado. A Bet365 vai ter mercado lá. Então, se você trabalha ligas menores, se você trabalha jogos de menor expressão, a Bet365 vai ter mercado para esses jogos, tá? Então, é fundamental para você que quer ser um apostador aí financeiramente consistente. Você precisa ter uma conta na Bet365, porque mesmo que você não opere muito dentro dela, você vai ter a possibilidade de ter ela como referência para comparar com as outras casas, tá? A função criar aposta também é uma função que foi criada na Bet365 e as outras casas replicaram. Então a Bet365 ela ainda é a melhor casa para você conseguir construir suas apostas, para você montar o seu estilo de apostas através do site da Bet365, tá? Continua sendo fácil para depositar e para sacar, só que toda vez que você for solicitar um depósito ou um saque, você vai ter que fazer uma conferência ali de leitura biométrica, tá? Então todos esses recursos aí também são de acordo com a nova legislação, para que não tenha problema aí de clonar conta, de ter usuário repetido, enfim, tudo isso. Eles estão fazendo um trabalho para diminuir a quantidade de situações que acontecem em relação a isso, tá? Então, Bet365, terceira top 3 aqui da nossa lista. Top 2 da lista, chegamos aqui na vice-liderança. Para mim está a Superbet. Por que a Superbet está aqui nesse contexto hoje, tá? Primeiro, é uma casa que chegou muito forte no mercado brasileiro, é uma casa que está investindo muito em marketing, é uma casa que está investindo muito em estrutura, é uma casa que está investindo muito em material, inclusive está oferecendo aqui mercados muito bons. Ela tem um layout um pouco diferente, onde ela coloca aqui dicas de apostas populares, então muita gente simplesmente chega aqui e clica no botão apostar e a aposta já está ali, já entra no seu bilhete aqui para você fazer a sua entrada. Então tem muito essa facilidade aqui que a casa oferece, tá? De ter apostas já pré-montadas aqui, que são apostas muitas vezes onde a gente encontra de fato um valor efetivo nas odds aqui para fazer essas entradas. Eles destacam aqui os jogos ao vivo, mas se você quiser ir nos destaques, é muito rápido, você consegue aqui, rolando para baixo já, clicar aqui no jogo que a gente está trabalhando. Eles deixam muito destaque visual aqui para as odds aumentadas. Então, para mim, esse layout aqui funciona muito bem a nível de experiência do usuário. É uma casa que pegou o que tem de melhor aí nas outras casas de apostas e trouxe aí para fazer um serviço muito interessante aqui e oferecer para o usuário uma experiência de fato diferenciada. Então acredito que a gente está aqui diante de uma casa de apostas que tem muito ainda a crescer no mercado. Recomendo demais para quem não tem conta na Superbet que crie uma conta para conferir o funcionamento da casa. E eu já fiz um review da Superbet também, que eu vou deixar num card aqui em cima, aqui desse lado aqui, no canto superior aqui, onde eu falo um pouco sobre o funcionamento dessa casa, quais são as melhores qualidades e quais são os problemas que essa casa pode ter. A gente tem ainda algumas adequações que as casas precisam fazer, não só as novas, mas todas as casas regulamentadas precisam passar aí por uma revisão, né, dentro do mercado brasileiro, né? Então a gente precisa trabalhar isso aí também, entender que as casas vão trabalhar em relação a isso, né, para termos aí cada vez mais produtos de boa qualidade para o mercado brasileiro, tá? E a gente tem, para finalizar então, o top 1 aqui, sendo a principal casa de apostas para mim hoje na atualidade, é a Betfair. A Betfair é uma casa que eu utilizo desde muito tempo, tá? Então eu tenho conta com eles há bastante tempo.
A minha conta também teve que ser refeita depois que a casa mudou o domínio para .bet.br, né? Então a gente teve aqui uma readequação da plataforma, também com todas essas questões de geolocalização, de leitura biométrica. Tem um problema recorrente que acontece em todas as casas de apostas, que às vezes tu demora muito, tu fica um tempo ali sem mexer no site, ele te desloga, né? Ele fecha a sua janela ali de operação dentro do site. Isso é um sistema de segurança que muitos bancos utilizam no Brasil e as casas de aposta estão começando a utilizar também, tá? Então, não se acontece aí com vocês na sua casa de aposta que você utiliza, ou na própria Betfair ou em outras casas de apostas, é normal isso estar acontecendo. Provavelmente, com o passar do tempo, isso será corrigido, né? E a gente vai ter aí uma navegação de mais qualidade, mais enxuta. A gente tem aqui na Betfair duas possibilidades, é por isso que a Betfair para mim é o top 1 aqui da minha lista, tá? A primeira delas é a casa de apostas, é a casa, como a gente vê as outras casas de apostas, a Betfair também tem aqui uma aba de esportes, onde eles não têm tantos mercados como tem, por exemplo, na Bet365, como tem na Superbet. É uma casa de apostas mais enxuta, né? Que tem aqui a possibilidade da gente apostar em gols, em estatísticas de jogadores, em escanteios, em cartões. Não tem a possibilidade de ganho antecipado, mas tem aqui a possibilidade de cotações turbinadas, né, como a gente chama, super odds aqui, né? E tem a função de criar aposta, que não tem tantos mercados também como as outras casas de apostas possuem. Na verdade, a Betfair melhorou isso com o tempo, né? Agregou mais mercados aqui, mais possibilidades para você criar a sua aposta personalizada. Então era uma coisa que faltava aqui no site da Betfair e que hoje a gente tem a possibilidade aqui de criar a nossa aposta. Mas a grande sacada é que a Betfair também oferece a aba de Exchange, ou seja, a aba onde a gente pode realizar trading esportivo. Então, com o mesmo saldo que você deposita para poder fazer suas apostas na aba de esportes, você também tem a possibilidade de trabalhar aqui no mercado de exchange, ou seja, a Betfair é uma casa de apostas e é também uma bolsa esportiva, onde você pode trabalhar a favor e contra os mercados. Se você for na aba de esportes, você só vai ver os mercados azuisinhos aqui, ou seja, você só está trabalhando a favor daquela situação ali, né, daquele mercado específico que você está entrando. Já se você trabalha na exchange, se você trabalha na bolsa esportiva, você vai estar tendo a possibilidade de trabalhar também o mercado aqui de a favor e contra, né? Então vamos pegar aqui, vamos ver se a gente consegue pegar o jogo do Brasil aqui, eliminatórias da Copa do Mundo, Argentina e Brasil. Vocês vão ver aqui que tem a possibilidade de trabalhar a favor da Argentina ou contra a Argentina, a favor do Brasil, contra o Brasil, a favor do empate, contra o empate. Se você não entende muito bem a diferença entre essas duas possibilidades aí, eu recomendo que você assista um vídeo que tem aqui no meu canal falando sobre como funciona o trading esportivo, como você realiza essa modalidade de investimento esportivo aqui, que vai ficar muito mais claro e também vai fazer total sentido para você por que a Betfair, para mim, é a melhor casa de apostas, a melhor possibilidade para você trabalhar hoje no mercado esportivo, porque conta com não só a casa de apostas, mas também com toda a variedade aqui de mercados onde você pode operar, principalmente no ao vivo, tá? Você pode operar pré-live também, mas no ao vivo funciona muito melhor. Você pode aqui pegar odds muito melhores. Para a gente ter ideia aqui, a odd da Argentina, da vitória da Argentina tá 2,44 na Betfair. Na Superbet a gente tem a odd da Argentina 2,37, na 365 2,30, na Stake a gente tem a odd do Brasil, vamos ver aqui, campeonatos, 2,30, 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 2,
Estamos na página aqui, ó, Brasil e Argentina, 2,38 para a Argentina. Na Estrela Bet, 1,80. Aliás, não é esse aqui. Vencedor do encontro, 2,36. Então, a Betfair ela vai ter sempre as melhores cotações aqui no Exchange e ela vai ter sempre a possibilidade de você trabalhar contra a posição. Se você tem alguma dúvida ou se você gostaria de uma explicação um pouco mais detalhada sobre qualquer um desses sites aqui, deixa aqui nos comentários. Lembrando sempre, aposta esportiva e investimento esportivo é um negócio para maiores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Beleza, pessoal? Era isso. Nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço. Até lá.